A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Cristina. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu estou ali pastoreando juntamente com meu esposo na Igreja Batista Edificação em Cristo, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Um beijo para a igreja, um beijo para a Ibec, um beijo para essas pessoas maravilhosas, para essas ovelhas lindas. E eu gostaria que vocês abrissem comigo as suas Bíblias no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, que significa começo. Abra aí no capítulo 26, que eu vou estar fazendo a leitura. Eu queria pedir a vocês licença para ir falando os versículos, à medida que a história fosse transcorrendo. Eu vou começar agora no capítulo 26, versículo de 1 ao 6. Então, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, e permaneça nessa terra, até mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, essa é a tua palavra poderosa. Ela é viva, ela é eficaz, ela traz resultados, porque ela é o teu poder, Senhor, atuando nas entranhas do homem, atuando na essência do homem, na mente do homem, nos sentimentos do homem, no espírito do homem. E eu te peço que essa palavra poderosa hoje venha trazer para nossas vidas algo de muito precioso. Senhor, que marque a nossa história, antes e depois da tua palavra, antes e depois do que o Senhor operou. E eu te agradeço, Deus, porque tu és um Deus maravilhoso, que sempre cumpre as tuas promessas. E eu te agradeço em nome de Jesus. Então, irmãos, esse texto que eu acabei de ler é um texto muito rico. Porque é rico quando nós observamos o comportamento de Isaque. E algumas coisas nós vamos ver aqui nesse texto. Ao transcorrer do texto, nós vamos parar um pouquinho para falar sobre inveja, né? Para falar sobre contenda e também para falar sobre mudança. Então, são 3 assuntos que estão aqui inseridos no comportamento, nessa história de Isaque. Porque, para que nós possamos entender o contexto, estava existindo uma grande fome. Isaque resolve ir descendo ali, para o Egito. E para chegar ao Egito, tinha que se passar por Gerar, que era a cidade onde estava o rei Abimeleque. Abimeleque é título. E aí ele vai, quando o Senhor fala com ele que vinha indicar para onde ele iria, e depois fala para ele permanecer ali em Gerar. Que começa a nossa história com essa questão. Em primeiro lugar, eu gostaria que um alerta. Todas as vezes que é um período de fome, e a Bíblia relata vários desses períodos, é um perigo, porque no período de escassez, no período de dificuldade, as decisões, às vezes, elas podem não estar de acordo com aquilo que Deus preparou para a sua vida. E aí, então, você vai incorrer em alguns enganos, em alguns erros, em alguns atrasos na sua vida, justamente o que Isaque não fez. Isaque, ele obedeceu justamente, olha só, ele estava saindo da terra num período de fome para o Egito, que era uma promessa realmente de abundância. Mas Deus diz, não, você não vai. Você vai ficar aí permanecendo em Gerar. Porque Deus, ele é Deus em qualquer circunstância. Ele é Deus na abundância do Egito, ele é Deus na sequidão do deserto, ele é Deus. O que importa não é questionar por que Gerar e não Egito, mas é simplesmente obedecer.
E aí ele obedece, ele permanece ali em Gerar, justamente na terra que o Senhor indicou e mandou permanecer. Olha só. Nesses versículos que eu quero ler aqui para os irmãos, Deus, após indicar a cidade, né, falar com Isaac, ele fala assim, ó, procura estabelecer-se na terra, aí no versículo 6, porque a você eu a dei e darei todas essas, eu confirmarei em juramento para sua descendência. Então ele vai e ele faz uma promessa. Então, a promessa depende dessa obediência, assim como o pai dele foi obediente e o próprio Deus estava cumprindo a promessa quando se faz presente na vida de Isaac e diz que vai abençoá-lo, porque ele prometeu a Abraão que seria com a descendência dele. E aí a Bíblia diz que o próprio Deus fala, Abraão me obedeceu, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus decretos, as minhas leis. Aí a Bíblia diz que Isaac ficou em Gerar, ou seja, Isaac obedeceu. Então, eu quero agora que você pare para pensar, né? Nós sabemos que Isaac realmente prosperou, e eu vou ler isso para vocês, mas eu quero que nós vamos parar agora para pensar por que ele prosperou. Vamos olhar aqui. Versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. A Bíblia dá a resposta. A Bíblia dá a resposta. Olha, ele não foi abençoado porque a terra era boa. Ele não foi abençoado porque chovia. Ele não foi abençoado porque ele tinha boas sementes. Ele não foi abençoado porque os trabalhadores, os servos, eles eram especialistas no assunto da agricultura. Nem por uma estratégia alguma, mas a Bíblia é muito clara quando diz assim, e ele colheu porque o Senhor o abençoou. E você pode ter uma colheita com todos esses predicados que eu falei aqui e você não conseguir ser abençoado na sua colheita. Quando chegar na hora de colher, você colher muito pouco e às vezes até não colher. Então, ele prosperou porque ele estava ali colhendo a obediência. Às vezes é difícil obedecer, mas obedecer traz frutos. Quando você colhe obediência, você vai... quando você planta obediência, você colhe resultados. E ele colheu o resultado da obediência dele. E eu começo a observar que Isaac, o comportamento de Isaac é algo que é digno, é notório, é algo de nós observarmos com muita atenção. Vamos seguir aqui adiante na nossa leitura bíblica para que nós possamos entender o que é que ele falou. Olha só, no versículo 3, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar. Olha só, existem pessoas que eles, por um momento, eles têm uma prosperidade ou eles têm uma situação que favorece financeira, né, economicamente, mas a Bíblia disse que Isaac continuou a prosperar, né? E isso daí é uma característica dos obedientes e daqueles que verdadeiramente obedecem ao Senhor. Eles continuam. Não significa que quando você está passando por uma situação difícil que você é desobediente. Não significa. Não é esse determinismo. Não é isso que a Bíblia fala. Mas quando você obedece, você está plantando para colher. E ele continuou aumentando, né? Era um processo, era uma situação, ó, aumentando, aumentando. Até ele tornar-se um homem rico. Só que esse aumentar de Isaac chamou a atenção dos vizinhos, das cidades pagãs vizinhas, e eles começaram a Bíblia diz claramente que eles sentiam inveja. Tamanho que era o rebanho de Isaac, tamanho que era a riqueza de Isaac, que eles começaram então a invejar os filisteus que estavam ali próximos, né? E começaram a invejar e a tapar todos os poços que ele abria. Abria um poço, o filisteu vinha e fechava. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Esse tapar poços, né, entulhar poços, eu fico pensando assim, eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver o entulho, né, onde você vai tapar um buraco com entulho, ou algo que
que você vai fazer geralmente em construção, ali tem resto de cimento, tem resto de telha, tem algumas coisas que você vai colocar ali para entulhar e muitas vezes coloca o cimento por cima, você não vai pegar o material bom que você está utilizando. Você pega aquilo que você não vai utilizar mais, né? Restos, entulhar. Existem também pessoas que, por esse sentimento de inveja, nós vamos falar mais adiante sobre inveja, elas acabam entulhando realmente as nossas vidas, os nossos postos. São restos de coisas, né? São coisas que não servem, que nos atrapalham, que tiram a abundância da água, que tira o serviço do poço. É algo que realmente a inveja levou aquele povo a entulhar o poço no intuito de impedir a prosperidade de Isaac, de maior prosperidade, porque ele já vinha prosperando já, né? E era esse sentimento da inveja deles, de impedir. Então, e quando a Bíblia diz que ele atraiu olhares invejosos, deixa eu te falar, eles entulharam os poços. Por que os poços? Porque através do poço vinha água, e através da água irrigava a agricultura, as plantações. E através dessa água e dessa irrigação advinham os frutos para a colheita de Isaac ou de qualquer pessoa, é necessário isso. Então, quando ele tirava aquele instrumento de Isaac, né, de prosperar, que seria a água, era uma tentativa de impedir. E nós temos que ter cuidados. Muitas vezes nós começamos a dar bons resultados em toda e qualquer área, e aquilo que é o instrumento de conquista para a gente, muitas vezes fica obstruído mesmo por situações, né, de pessoas que elas colocam ali os seus entulhos para impedir essa prosperidade. Então, nós vamos entender como foi que Isaac conseguiu se livrar dessa situação, né? A Bíblia fala de inveja, eu tenho até aqui comigo, eu queria ler para vocês, porque eu acho muito interessante. Não é nem por ser o livro que eu escrevi, mas é porque eu vou pegar aqui a citação de Santo Agostinho. Nesse livro que eu escrevi, eu tenho um capítulo que fala sobre a inveja, né? O sofrimento que a inveja causa. E aí eu me lembrei disso quando eu estava trabalhando em cima desse texto, e eu quero fazer essa leitura para você. Primeiro eu quero fazer a leitura bíblia lá em Tiago 3,16, que a Bíblia vai falar da inveja, né? Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Também em Provérbios 27, versículo 4, a Bíblia fala: cruel furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? A gente vê que a inveja é algo que Deus coloca aqui na Bíblia, tanto em Provérbios como em Tiago, justamente para que nós possamos entender. E eu quero que, para que isso fique mais claro, eu quero ler uma definição de Santo Agostinho sobre inveja. Eu achei super interessante, que ele diz assim, ó: da inveja nasce o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer por sua prosperidade. Isso daqui relata justamente o sentimento daqueles vizinhos de Isaac ao vê-lo prosperar, né? Essa desprazer pela prosperidade dele. Existe na língua alemã, e eu acredito que é a única língua que existe isso, uma palavra que descreve a alegria pela desgraça alheia, alegria por algo de ruim que aconteceu ao outro. Né? E isso é uma palavra que eu não vou usar jamais, tentar pronunciar esse alemão aqui, mas eu acho interessante que até hoje só estudei e só vi a língua alemã se referir a essa expressão de alegria em favor do sofrimento do outro. Agora, veja bem, a Bíblia também, quando fala de inveja, a gente pode ver muitas situações da inveja na Bíblia. José, por exemplo, José sofreu inveja dos irmãos, ele tinha um sonho grandioso, ele era o querido do pai, e isso provocou na vida dele e atraiu, né, a inveja dos seus irmãos, a ponto deles colocarem em um poço e depois venderem como escravo ali no Egito para uns mercadores que passavam, que iam para o Egito. Na verdade, até aí tentavam matá-lo, mas não conseguiram, porque o irmão mais velho, primogênito, Rubem, impediu. Mas, de qualquer forma, tudo a Bíblia diz claramente, foi por causa da inveja. E
Outros relatos, por exemplo, um relato bem antigo, está no livro de Gênesis mesmo, quando Caim matou o irmão porque Abel entregou uma oferta e Deus se alegrou muito com a oferta de Abel e não demonstrou essa mesma receptividade, alegria em relação ao que Caim ofertou. Então ele ficou com muita inveja e a Bíblia diz que por inveja ele matou o próprio irmão. Então, assim, várias pessoas, várias situações na Bíblia nos falam sobre isso. E a gente pode ver até mesmo o próprio Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi entregue em crucificação, está muito claro lá no Novo Testamento, na Bíblia, porque os judeus invejavam o Jesus, invejavam a popularidade de Jesus, invejavam os milagres que Jesus fazia. Os apóstolos também, certa feita, foram presos por causa da inveja lá. Os fariseus, os judeus estavam lá e os invejaram porque eles atraíram uma grande multidão e ainda estava sendo usado nos dons de milagres, estava sendo usado nos dons espirituais e aquilo trouxe muita inveja. Então eles acabou preso, né? Acabou preso em função da consequência da inveja dos judeus. Então não é nada de novo na Bíblia. A inveja é algo milenar, é atemporal, existe desde sempre, e é universal, né? É universal, não é próprio de nenhuma raça, de nenhum povo. Não, a inveja é para todos. Inclusive, é um sentimento que as pessoas muito escondido, porque ele é considerado até pior do que o ódio, né? Porque o ódio existe uma razão. Eu odeio por isso. E a inveja, né? Por que nasce a inveja? De onde vem a inveja? Né? Daquilo que você gostaria de ter e que você não tem, da admiração do outro, da admiração do sucesso do outro, não é? Então, muitas coisas podem advir da inveja, mas a realidade é que até o próprio Freud, ele associa a inveja à pulsão de morte, né? Em psicanálise, Freud, ele fala a pulsão de vida e a pulsão de morte, e ele liga a inveja à pulsão de morte. E Jung, por sua vez, já liga a inveja à questão da sombra, né? Aquela parte de mim que eu mesmo não aprovo, é a minha sombra, né? É uma questão assim, como que eu diria, se é que eu posso falar assim, uma parte negativa de mim. A maioria dos psicólogos acreditam que todas as pessoas elas podem desenvolver inveja, que é algo que pode estar no homem, né? Há aqueles que acreditem, pensadores que dizem que a inveja é uma questão de caráter. Muitos associam a inveja à estima baixa, a alto valor. Eu não dou valor tanto a mim, eu dou valor ao outro e eu cultivo essa desvalia a respeito de mim mesmo, o que me deixa terreno propício para a inveja. Enfim, a gente pode falar, né? O sucesso do outro é algo também que atrai muita inveja e é muito diferente do ciúme, né? Tem pessoas que confundem inveja com ciúme. O ciúme, a inveja, ela é destrutiva, né? Ela é destrutiva, ela é devastadora. Você viu pela definição de Santo Agostinho que ela é devastadora. Ao passo que o ciúme controla e a inveja destrói. Né? Todo ciumento quer controlar e todo invejoso quer destruição da obra, da pessoa, daquilo que realmente ele está observando. Veja que a palavra inveja, ela vem da origem do latim, que significa ver de forma enviesada. É um olhar enviesado, quer dizer, eu olho de forma oblíqua, né? É uma forma diferente. Há quem diga que a inveja ela é inata. Enfim, pode se combater através da autoavaliação, pode se combater através de aumentar esse alto valor que antes eu falei para vocês, né? Observar os seus desejos, enfim. A inveja foi o que aconteceu ali na vida de Isaac, né? Fato é que eu não sei se por inveja ou não, a inveja, não sei se por causa da inveja, mas a inveja estimulou até a abertura de novos postos, né? Serviu de estímulo de novos postos para Isaac, e Isaac prosperando a cada instante. Eu quero continuar aqui a leitura bíblica para vocês, logo depois que a gente lê, né?
que eles o invejavam. Aí a Bíblia fala no versículo 15 que eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Veja só, né? Às vezes é difícil para o invejoso conviver com a conquista, com os resultados que o outro pode trazer, resultados da sua própria vida. E no caso de Isaac aqui, eram os poços, a água, a grande riqueza, os rebanhos, ele colhia 100 por um. Então ele era um homem que ele estava sendo visado, um olhar enviesado, um olhar de inveja. Até que Abimeleque chama. Também até está aqui na parte de Abimeleque, na realidade desse rei, há também um medo. É como se Isaac ele se tornasse um perigo para os filisteus, em função do fato dele ser essa pessoa que, prosperando, se tornando poderoso aos olhos humanos, a ponto dele não querer mais conviver com aquela pessoa. E ele diz claramente aqui, né? Ele fala: sai da nossa terra, porque já és poderoso demais para nós. Ele já tinha vindo de conquista naquela terra. Isaac já tinha tentado reabrir os postos de seu pai a primeira vez, né? De Abraão. E ele resolve se mudar. E aqui eu quero parar nesse mudar para que a gente possa entender algumas coisas. Às vezes nós nos tornamos muito acostumados com as nossas dores, com os nossos problemas, com a nossa vizinhança. No caso aqui eu quero falar da vizinhança no que diz respeito aos vizinhos de Isaac, né? Que perturbava a sua agricultura, entulhando seus poços e sempre buscando contenda. E muitas vezes eu e você, nós temos a oportunidade de mudar e nós nos mantemos nessa posição. E aí nós somos desgastados lentamente. Porque não duvide, Isaac poderia ter uma outra reação, como qualquer um poderia ter se estivesse ali no lugar dele, e ao invés de se mudar, como a Bíblia diz assim, olha, Isaac mudou-se de lá, né? Ele poderia contender, por que não? Ele poderia contender, ele poderia brigar, ele poderia resistir a se mudar, afinal de contas ele estava criando raízes naquele local, ele já tinha todo um trabalho naquele local, né? Ele já tinha perdido muito tempo, ele já estava prosperando, ele já encontrou ali um caminho de prosperar, ele podia, como popularmente se diz, bater de frente e continuar ali tentando, mas a Bíblia diz que ele mudou-se de lá e acampou no vale de Gerá e ali se estabeleceu. Olha só, né? Ele se afasta daquela região e a Bíblia diz no versículo 18 que ele reabriu os poços cavados no tempo de seu pai. Eu gosto muito dessas atitudes de Isaac, né? No que diz respeito à capacidade de mudar, até porque mudar não é uma coisa muito fácil, né? Para o cérebro, o próprio cérebro, o nosso cérebro mesmo, assim falando, ele tem dificuldade de mudar, o nosso cérebro, né? Ele resiste à mudança. Isso é fato. E nem sempre é tão fácil mudar, né? O mudar exige convicção, o mudar exige determinação, né? Porque você muda, você melhora, certo? Então, nesse sentido de não ficar naquele lugar, no lugar da frustração, no lugar de sofrimento, no lugar de se permitir sofrer o que o outro quer que você sofra, porque você fica refém das suas dores, né? Porque aqueles vizinhos de Isaac, que eram vizinhos que na realidade estavam agindo daquela forma destruidora em função da inveja, né? E ele iria continuar sofrendo os ataques daqueles vizinhos, né? Ele iria continuar fazendo parte daquela vidinha que aqueles vizinhos queriam, de briga, fecha poço, aí ele abre outro poço, o vizinho abre o poço e briga, e discute, aquela mediocridade, eles queriam conviver
com aquela situação. Mas Isaac não se permitiu viver isso, né? E às vezes nós não precisamos permitir certas situações em nossas vidas, porque nós temos condição de mudar, sim. Às vezes, eu estou dizendo a você, uma pequena mudança faz grande diferença, né? Uma pequena mudança na sua vida faz uma mudança de horário, uma mudança de costume, uma mudança de quarto. Eu estou falando de coisas pequenas que mudam o bem-estar, que mudam a sua vida, certas coisas maiores que você não precisa aceitar, né? Que você pode pacificamente, foi assim que Isaac resolveu toda essa questão, né? Sempre levantando a bandeira da paz. E ele conseguiu, como nós vamos ver adiante, ele conseguiu sucesso nesse seu empreendimento, né? Na sua forma de agir, teve resultados na sua forma de agir. E é isso que eu quero que você perceba aqui. Então, olha só, ele reabriu. Isso eu acho muito interessante, né? Ele poderia ficar ali preso naquela circunstância, estão me perseguindo, estão me pirracendo, mas ele reabriu. Eu acho interessante palavras que começam, reabriu, ressignificou, recomeçou. E é esse meu conselho. Muitas vezes, quando você muda, você recomeça, você reabre, né? Você ressignifica, ou seja, você vai dar um significado novo à sua vida. Isaac não precisava ficar ali. Havia espaços para todos. Muitas vezes também a pessoa não muda, e não foi o caso de Isaac, não muda por medo, né? Medo do que vai encontrar. Aqui eu prosperei, aqui eu achei água, aqui eu tive uma colheita muito boa, não vou arriscar. Mas Isaac, ele tinha absoluta confiança na promessa que Deus fez a ele. Então, assim como ele prosperou em Gerar, ele poderia prosperar mais adiante, né? Ele estava debaixo da obediência, das instruções de Deus. E então ele estava apto ao recebimento das promessas. Então não tinha por que temer, porque afinal de contas, aquela prosperidade implica em trabalho, lógico, implica em buscar uma terra, o poço, implica, mas implica muito mais em estar sendo abençoado por Deus. Então, se ele estava sendo abençoado por Deus, sabe, ele não tinha medo de ir mais adiante na sua jornada, continuar abrindo seus poços e continuar a sua história de prosperidade, né? Então, irmãos, às vezes nós não mudamos por causa do medo, né? Do medo de não dar certo. E isso vai fazendo com que a pessoa viva determinadas situações que necessariamente ela teria condições de se livrar sem briga, mas de uma forma assertiva, de uma forma equilibrada e, acima de tudo, respaldada por Deus. E o que aconteceu foi isso, ele se mudou, ele reabriu os poços, e o que aconteceu? Ele começou a dar os mesmos nomes que o pai dava. Acho interessante, deu continuidade à herança. Isaac tinha direito à herança, né? Isaac, o filho, assim como nós também temos direito à herança. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas Isaac começa a dar aqueles mesmos nomes. Era muito interessante, nós vamos ver também, nos versículos posteriores, naquela época, o poço tinha nome significativo, né? Tinha nome significativo. Então, ele deu o significado que seu pai deu. Ele manteve a tradição, ele recebeu aquilo como herança, e muitas coisas ele era parecido com o exemplo do pai. Tanto que esses poços, que eu vou até ler aqui para você, ó, que esses filisteus estavam dizendo que os poços dados que eram poços que no passado pertenciam ao pai de Isaac, Abraão, eles estavam reivindicando como deles, como dos filisteus. Lá no passado, Abraão já tinha feito um acordo onde aqueles poços seria dele, né? Então, não era para estar mais se discutindo algo que já tinha sido acordado. O poço era de Abraão, e Abraão tinha por filho Isaque. Isaac era herdeiro dele, e ele teria direitos àqueles poços, ainda que na terra dos filisteus.
Entretanto, os filisteus, por causa da sua inveja acentuada, eles não reconheceram o direito de Isaac, e eles reivindicaram o poço de Abraão, que pertenceria. Muitas vezes querem roubar a nossa herança, não é? E eu vejo Isaac, essa dignidade de manter o feito do pai, a história do pai, os nomes do poço de paz mais adiante. E ele vai seguindo adiante, quando chega aqui, ó, no versículo 19, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Quer saber? Aquele povo queria baixaria, né, gente? Eles queriam: água é minha, água é sua. Ele queria briga, queria contenda, queria tirar a paz do moço, queria impedir a prosperidade do moço, queria impedir, mas só que ninguém pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Não pode. Não pode. Porque se você tem obedecido ao Senhor, você é detentor das promessas, você é herdeiro e cordeiro com Jesus Cristo. Nada pode impedir, a não ser você mesmo. E eu quero que nós observemos essas atitudes de Isaac, não só no que diz respeito à obediência, mas no que diz respeito a não contender com os seus vizinhos que o invejavam, e também a postura dele de continuar e se mudar. Foi necessário se mudar até para evitar a briga, mas ele se mudou. Talvez dentro desses conceitos aqui que o homem tem se sentido tão forte, o homem tem se sentido tão poderoso, que às vezes é necessário até um vírusinho para lembrar que ele não pode ser um pequeno Deus, porque ele é filho de um Deus. E os homens, muitas vezes, não admitiriam se curvar. Ah, nada, eu vou fechar poço nenhum, eu vou lutar, é meu direito, era o poço do meu pai. É uma lógica humana, mas não foi essa a direção que Isaac tomou. Isaac colocou o nome desse poço, onde eles reivindicaram: a água é nossa, a água é nossa. Interessante que esse véu aqui, ele nasceu num vale. Um vale onde só naquela região, só de quando em vez tinha fluxo d'água, porque era uma região árida, deserta. Então, mesmo assim, né, com essa circunstância ambiental, os moços, os servos de Isaac, conseguiram água naquele lugar, né? Ele conseguiu esse veio d'água, e isso despertou mais ainda a raiva e a vontade de brigar dos seus vizinhos. Até então que o próprio Isaac, ele fala aqui na Bíblia, ó, ele deu o nome de Ezeque, que significa brigar, que significa hostilidade, que significa hostilidade, briga, que significa animosidade, enfim. E ele deu o nome, ele aí batiza aquele poço pelo nome de Ezeque, né? E eles discutiram por causa disso, então seus servos, eles reivindicaram? A água é nossa? Peraí, deixa eu cavar outro poço. Vai lá, Isaac diz para os servos: cava lá outro poço. Deixa lá ele com o poço do passado. Muitas vezes tem que abandonar o passado, o poço já está entulhado, meu irmão. Segue, vai abrir outro poço, tem água lá na frente, água no deserto. O veio pode vir em pleno vale, ali no deserto, na região desértica, árida. E Deus pode trazer água em qualquer lugar. Deus é Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: abandona o passado, abandona o poço, abandona os entulhos, abandona a rixa, abandona a briga, sabe? Abandona a discussão, abandona esse Ezeque, esse poço de briga, esse poço de rivalidade, de hostilidade. Abandona isso. Vai cavar outro poço, siga. Isso eu vejo muito claro nessa mensagem de comportamento de Isaac. Isaac segue, Isaac vai, Isaac muda, Isaac não para, Isaac não briga, Isaac não se desgasta, Isaac não procura justiça própria, Isaac segue adiante. E os seus servos, versículo 21, cavam outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso, o chamou de Sitna. Veja bem, irmãos.
estava tentando a paciência do moço, né? Porque realmente poucos teriam essa paciência de suportar de novo. Saio daqui, então é de vocês, tudo bem, podem ficar, eu vou para outro lugar. Aí abre, recomeça de novo. E eles também reivindicam de novo. Ele era estrangeiro naquelas terras, Isaac, e procurando manter a paz. Procurando manter a paz, até porque o acordo que foi feito no passado com Abraão a respeito de postos também, Abraão manteve a paz. Manteve a paz. Isaac era muito discípulo do pai. Veja bem, e ele se muda, caça outro bolso, continua a discussão. Ele deu o nome de Reobote, dizendo-lhe: agora o Senhor nos abriu os espaços e prosperaremos na terra. Ele cava, mas na esperança de que um dia isso acabar, que Deus iria realmente prosperar e que realmente haveria de ter o espaço dele. Quando ele põe esse nome, né? Esse nome que ele coloca no poço, Reobote. Reobote. E, irmãos, aí dali Isaac foi para Beceba. E ele sai de Gerar. Ele deixa mais um poço e ele vai para Beceba. E aí ele já saiu das terras dos filisteus. Ele já saiu das terras dos filisteus. Mais uma mudança. E quando ele sai das terras dos filisteus, ele vai para Beceba, né? O radical da palavra Beceba significa, salvo engano, poço, né? Significa poço. E aí vem que naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão. Ele está dizendo: olha, eu sou um Deus que respaldo você. Quando eu te digo que você é filho de Abraão, e note bem, eu e você também somos filhos da fé, eu estou te dizendo que eu tenho com você um ajuste, um acordo, uma aliança. E eu não vou falhar no meu acordo, eu não vou falhar no meu ajuste, eu não vou falhar na minha aliança. Então, Isaac, preste bem atenção, não temas. Você já cavou o primeiro, o segundo, o terceiro, mas não temas. E o Senhor continua: porque eu estou com você, eu te abençoarei, eu multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo, Abraão. Então, existia ali uma amizade antiga, né, entre Deus e Abraão, vamos dizer assim. A obediência de Isaac vai sendo adicionada à história de vida do pai, e Deus vem trazendo sobre ele, assim, a marca da promessa. Mais adiante, Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, armou o acampamento e os seus servos cavaram um poço. Eu estou interessante isso aqui. Eu estava lendo outro dia a respeito desse versículo, acho que foi numa biblioteca chamada Bicom, essa daqui, e que num comentário desse versículo em específico, eu achei muito rico o comentário. E assim que esse comentário fala: Isaac construiu um altar, né? Aqui está se falando de adoração. Depois ele fala: invocou o nome do Senhor e armou um acampamento, uma tenda. Aqui fala de família, de vida, de lar, de casa. E mais adiante, seus servos, pois, lhe cavaram poços. Fala de vida financeira, de prosperidade. Como era completo, né, Isaac? Como a prosperidade não é financeira apenas, como muitos acreditam, mas ela é completa. Ela é completa. Você veja que vai, principalmente do espiritual, né? O adorador Isaac, depois o pai Isaac, o esposo Isaac, e por sinal o patrão Isaac. Então, essa prosperidade vem em todos os níveis, porque não adianta um indivíduo ter a prosperidade financeira e não ter paz no seu lar, não adianta ele ter a prosperidade financeira e não conhecer esse Deus maravilhoso em adoração. Ele vai ficar vazio, ele vai ficar incompleto, ele não vai estar prosperando, né? E qualquer uma desse triângulo aqui não pode realmente ser removido. A prosperidade é algo que vem assim, em conjunto. Mas vamos a seguir aqui na leitura bíblica, né? Aí, olha o que acontece. No verso 26, Abimeleque vai e procura ele. Passa um tempo, né? A Bíblia diz assim, ó, que ele constrói e eles cavam outro poço. Agora, isso que eu acho interessante. Aí a guerra já tá acabada, né? A promessa já veio uma o Senhor, na verdade, ele relembrou uma promessa, né? Ele
confirmou a promessa que ele já tinha feito e que a gente leu a seguir, que foi a promessa que ele repetiu para Isaac, a promessa que ele fez para o pai. E agora ele vem lembrar essa promessa, depois do comportamento de Isaac, depois de situações vencidas de Isaac, aí Deus reaparece e ele reafirma a promessa, né? Por isso que eu digo a você que eu gosto muito quando se fala do reabrir, do ressignificar, do recomeçar, do reconhecer. Eu gosto muito e o Senhor verdadeiramente reconfirmou aquela promessa, né? E veja bem, agora eles não se acomodam. Eles já têm poços, mas a Bíblia diz que os seus servos continuaram cavando os poços. Acho muito interessante esse outro comportamento aqui da vida de Isaac, a despeito de tudo que nós já lemos aqui, a forma como ele lidou com os invejosos, a forma como ele mudou, a forma como ele buscou o tempo inteiro paz. E ele mesmo assim, há uma coisa no comportamento dele que tem que ser frisada e que eu acho muito interessante no patriarca Isaac, é justamente que ele não se acomodava. Ele continuava cavando e ele ficava gerundiando, né? Acontecendo. Isso que eu e você precisamos sempre dar continuidade. Nós precisamos seguir adiante. Quando você segue, quando você se empenha em continuar, quando você sai da paralisia, quando você sai da inércia, quando você sai daquele lugar de comodismo que muitas vezes representa um sofrimento, né? Um lugar onde Deus não quer que você esteja, Ele não está apostando nisso, mas que você consegue reunir essa capacidade de se mover para frente. Isso é um comportamento saudável, um comportamento onde você está conseguindo fluir com a sua vida. Isso você tem que ver onde eu parei, aonde eu parei de conquistar, onde eu não continuei, aonde eu devia ter mudado e não mudei, vou mudar agora, onde eu permiti o que eu não devia ter permitido e permiti agora com a minha própria vida, não é? Aonde que eu acabei aceitando essa armadilha de contenda e eu caindo nessa armadilha também fui e estive ali nessa mesma situação de brigas, de desentendimentos e eu não procurei a paz, que a Bíblia diz que nós temos que procurar a paz, né? Nós temos que buscar a paz. Isso é um conselho bíblico, né? Então, ele vem, Abimeleque diz, olha, eu já vi que Deus é contigo. Aí a Isaac também se defende, poxa, né? Vocês me vieram ver, mas vocês foram hostis e me mandaram embora? Ele pergunta, foi autêntico, né? Sem briga, com diálogo. E aí, então, eles responderam, não, mas nós vimos que o Senhor é contigo. Né? Vamos, então, fazer um juramento entre nós. E lá no versículo 29, tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te trataremos bem e te despediremos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. E o que Isaac faz? Ele briga? Não, agora, não é? Não quero mais, não. É isso que ele faz? Não, ele dá um banquete. Ele celebra a paz. Eles comem e bebem. Prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. E ali eles comem, ficam em paz, se tornam pessoas que sabem que conviver e respeitar o espaço uma das outras. Ele não ficou remoendo o passado, ele seguiu, ele perdoou e ele foi colher o fruto do seu trabalho, da sua obediência, o fruto da sua prosperidade. Mas eu quero lhe deixar bem claro, você lembra que eu falei para você que Isaac abandonou o poço de Ezeque, que significava hostilidade, briga? É isso, irmãos. Você não tem noção de como as contendas, elas são brechas para destruir a nossa prosperidade, a nossa paz, a nossa prosperidade, a nossa paz no lar, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, na nossa existência como um todo. A contenda é uma brecha terrível, terrível. E nós precisamos aprender a lidar com isso, né? Às vezes até as pessoas, elas brigam, elas contendem por situações totalmente insignificantes. Cuidado com seus lábios, cuidado com a crítica, cuidado com julgamentos, cuidado com a palavra ofensiva, cuidado com isso. A boca é uma fonte
pode vir a ser uma fonte muito grande de contendas, né? Ela vai ser geradora de contendas. Eu acho uma coisa que eu percebi, uma coisa que eu fiquei estudando recentemente, porque quando você está com raiva, né, ali na contenda que você está com raiva, todo mundo sabe disso, não é novidade alguma, que você passa o seu organismo, né, o seu organismo começa a reagir, ele começa a secretar um hormônio a partir dessa contenda, que é uma adrenalina que vem em função do alerta que o organismo deu. E aí essa adrenalina e o cortisol, elas são produzidas em escala maior em função da situação que você se encontra. E esse secretar constante do organismo desses hormônios acaba destruindo o organismo, de alguma forma afetando a saúde do organismo, porque você tem acelerado os batimentos cardíacos, porque a pressão pode subir, você pode ter dores de cabeça, dores musculares, enfim, vários sintomas que ocorrem em função dessa sistemática toda que eu acabei de falar. Mas é bem verdade que essa adrenalina, né, quando ela é secretada pelo organismo, ela traz um certo prazer. Vocês sabem que quando as pessoas estão em esportes radicais, aquela sensação de perigo que o esporte radical traz ela injeta uma adrenalina que a pessoa tem como prazer e fica assim buscando esses esportes justamente para sentir esse prazer, né? E a briga, a contenda, ela também vem a adrenalina e por isso que existem pessoas que são viciadas em brigar. Olhe bem, gente, isso não é uma coisa consciente, mas o indivíduo, todas as vezes que ele está em contenda, ele vai no supermercado e se tem uma bobagem ele briga, o indivíduo briga pela vaga no estacionamento, o indivíduo briga por todas as coisas, todas e quaisquer situações que ele pode encontrar na sua frente, ele começa a brigar, porque ele já está acostumado, ele já está viciado nessa produção de adrenalina. Então, tem pessoas que chegam em casa, já estão acostumadas a chegar em casa brigando. E é um hábito. Já chega, porque isso aqui está fora do lugar. Quem foi que pegou? E vai procurando situações, porque esse indivíduo ele está nesse ciclo vicioso de produção de adrenalina a partir da contenda que vai, entendeu? Acontecendo sempre na vida dele. Vira um estilo de vida isso. Olha só, virou um estilo de vida. Eu acho que esses eram os estilos de vida lá dos vizinhos de Isaac, dos filisteus, né? Toda hora queriam contenda. Mas deixa eu falar uma coisa também. Tem uma situação assim, a angústia, ela é um sentimento de medo impreciso. Você não sabe por que está com medo, você não sabe por que está angustiado. Ela é imprecisa, ela não é localizada, ela não é pontual. E às vezes, quando a pessoa ela tem uma contenda, tem uma briga, e ela fala, e ela grita, e ela ouve, e ela revida, uma angústia, de alguma forma, que até então não era pontual, ela é direcionada àquela realidade, àquela briga. Então, as pessoas inconscientemente, às vezes, fazem isso para livrar-se dessa angústia. Lógico que não livra da angústia, apenas ela é direcionada naquele momento. Então, a pessoa acaba que vive um estilo de contenda, né? Um estilo de briga, né? E isso é uma brecha absurda. Se Isaac tivesse cedido ao estilo de vida dos filisteus, a cada poço ele brigasse, contendesse, criasse situações, um povo contra outro, com certeza ele não chegaria onde chegou. Ele não chegaria até onde chegou. E a própria Bíblia conta, ele oferece um banquete, olha só, e na manhã seguinte, no versículo 31, os dois fizeram um juramento, depois Isaac os despediu, partiram em paz, versículo 32. Naquele mesmo dia, Deus não deixou para depois, gente. Naquele mesmo dia, é um marco, é um memorial, é uma forma de entender as consequências das atitudes de Isaac a partir da generosidade de Deus, para que entendamos como Deus aprova esse comportamento. E ele fala no verso 32, naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água. Achamos água. Daí, então, deu o nome daquele poço de Seba e mais tarde virou, na verdade, aquela cidade Berseba, né? Berseba, em função desse
desse achar desse poço e dessa água, e Isaac vence e ele tem essa vitória garantida. Mas alguns pontos a gente tem que aqui alinhavar, né? Nós temos que parar um pouco para reunir tudo isso, nessa observância ao comportamento de Isaac, em alguns pontos que nós vimos, né? Como é saudável a forma dele de agir. E dentre essa forma mais saudável, a gente pôde perceber essa questão de manter a paz. Não vale a pena. Todas as vezes que você se sentir tentado a contender, pense, vale a pena? O que eu vou ganhar com isso? Orgânica, espiritualmente, o que eu vou ganhar com isso? Como é que eu devo lidar com isso? Buscando a paz. Buscando a paz, buscando o diálogo, buscando a compreensão, buscando. Outra situação que nós vimos, que é muito clara no agir de Isaac, que é o mudou-se Isaac. Não foi uma vez, mas você vê que ele mudou-se até sair de lá das terras dos filisteus e chegar em Berseba. E não foi para o Egito, porque não era vontade de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse mudar é importante, né? Ele tomava atitude, ele seguia em frente, ele criava novos horizontes, ele reabria poços, né? Ele refazia o seu caminho, ele refazia sua história. Ele confiava que verdadeiramente, à medida que ele andasse, que evitasse as contendas e buscasse, ele realmente ia achar, e ele achou. Ele achou o veio d'água, ele achou os poços com água, ele achou suprimento para sua lavoura, ele achou, porque simplesmente ele tinha essa atitude de crer na promessa e seguir adiante, né? Não precisa você ficar acostumado a uma situação que as pessoas lhe impõem. Se você tem condições dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, se você tem condições de se libertar dessa situação e em busca de uma condição mais tranquila, uma condição mais clara, uma condição de descanso, uma condição de conforto, uma condição de paz. Seria impossível se manter a vida toda ali naquele lugar, o tempo em todo, vivendo debaixo de contendas, de brigas, inclusive expondo toda a sua família a essa situação. Então ele tinha essa coragem de mudar. E eu falei para você, mudar não é fácil, mudar é difícil, mas tente. E por fim, nós vimos também, quando nós falamos que ele teve paz, que ele foi obediente, nós vimos que ele mudou, né? Que ele teve essa coragem de mudar e essa forma também de lidar com a questão das pessoas invejosas e da onde vem inveja, e foi a inveja que proporcionou essas agressões na vida de Isaac. Então, com isso, nós fechamos. Eu espero que nós tenhamos aprendido. Eu peço a Deus agora que Deus visite o seu lar, a sua mente, dando forças para a mudança, lhe dando coragem para que você possa buscar sempre a paz, porque a paz tem que ser o objetivo de todo o cristão, e de que você possa lidar com a inveja, com a irritação do outro da forma mais sensata, que o Senhor possa estar fazendo isso na sua vida. E desde já eu agradeço a Deus, porque eu tenho certeza que isso será feito. Obrigada a todos, o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, livre dos invejosos, te livre da contenda, te ensine a mudar na hora certa e te dê a paz, e que você seja um anunciador de paz, que você seja uma pessoa que colhe e planta paz. Deus abençoe.